Olá, boa noite, meninas. Paz esteja com todos. Quero colocar-me aqui, né? Nós vamos ler agora o 18º capítulo, 18, do livro Deus Trabalha no Turno da Noite. E calhou de eu ser minha vez, e eu achei muito legal esse capítulo, tá? Eu quero ler para vocês. Então, ele está me chamando para a santidade. 1 Pedro 1,15. Segundo é santo aquele que nos chamou. Tornai-vos santos também nós mesmos em todo procedimento. Então, eu percebo aqui que o procedimento é uma cirurgia. Eu sei que Deus, eu falo assim, pensei assim comigo, procedimento. Proceder alguma coisa, fazer uma cirurgia, nossa Senhor, sobre a santidade. E o que eu mais gostei, que eu estava lendo o livro, e aí veio uma parte que eu escrevi sobre isso. Falou muito legal, muito comigo. Que é assim, sobre o procedimento que Deus vai fazer conosco hoje. Deus está operando nas nossas vidas. O poder de Deus está atuando em nós. O que Deus trabalha no turno da noite está ocupado fazendo cirurgia reconstrutiva em nosso caráter. Então, hoje, essa noite, Deus vai falar muito conosco sobre procedimentos, sobre queremos, né, que nós possamos fazer mais parte sobre estarmos sendo parecido com Jesus. E o que eu mais achei interessante, eu vou contar um pouquinho só da história que falou sobre o cachorro e sobre a família. Me pareceu muito com o cachorro do que eu tinha, né? Que eu vivi 10 anos com um pingo. E o pingo me lembrou muito sobre isso. A gente achava que o meu cachorro era muito obediente, mas tinha hora que ele não era nada. Mas esse daqui do livro vai falar muito sobre a obediência, que olhava assim para ele, nossa, que cachorro mais obediente, nossa, parecendo um crentão, né? E aí, aos olhos de muitos, né, olhava, nossa, a aparência dele, tudo bonitinho, obedecia. E teve um dia que eu peguei o pingo, né, e coloquei dentro de casa, porque estava muito frio. E aí eu coloquei ele, arrumei o tapete, um local para ele ficar, tudo bonitinho, tá? E aí ele foi, e aí eu colocava ele para dentro, assim, que tinha, né, um espaço, uma coberta para ele no chão ficar. E aí ele ia, quando a gente ia dormir, ele ficava lá, beleza. Quando a gente levantava de madrugada assim, eu olhava, ele continuava lá. Mas teve uma noite que, quando a gente viu, ele estava em cima do sofá, deitado em cima do sofá. E aí a gente olhava, o que você está fazendo aí? Aí ele, correndo todo sem graça, saiu do sofá e foi para a cama dele. Então, quer dizer que eu coloco ele, eu viro as costas e o bichinho vai lá e fica em cima do sofá. E é como se ele fala da demonstração de obediência a gente também. Muitas vezes a gente quer demonstrar, mas eu não vou entrar nessa área aqui, não. Mas falando sobre que ele não era tão obediente assim, né? Que a gente achava que ele era obediente, mas ao mesmo tempo não era. E eu quero falar uma das coisas assim que eu gostei muito, que é sobre assim a obediência, tá? Eu achei muito bacana o que ele escreveu aqui, ó. Em outras palavras, à medida que Deus trabalha em sua vida, em nossa vida, você se tornará cada vez mais consciente. Consciente. Não obedecerá apenas quando sabe que alguém está observando.
será ainda mais obediente quando estiver sozinho com o Senhor, sabendo que os seus olhos estão sobre nós, né? A pessoa que nós somos. Então, que eu estava olhando para o meu cachorro, sabendo se ele estava obediente, então, de repente, ele desobedeceu. Então, ele não só desobedeceu aquele dia, ele desobedeceu mais. É como nós. Só que nós temos que voltar os olhos para Deus. Para quê? Para que nós possamos ser obedientes. Obediente não só porque muitas pessoas estão olhando, mas sim que o Senhor, né, nos vê todo momento, tá? Agora, tem 3 coisas que eu achei muito bacana aqui, que ele falou sobre as falhas de caráter. Ele colocou três exemplos. Então, o primeiro, Deus trabalha, né, na nossa falha de caráter, no silêncio. No segundo, ele expõe as nossas falhas. E no terceiro, ele pode usar o sofrimento. Eu quero falar o primeiro. O primeiro, eu vou ler aqui, que eu achei muito bacana. É o primeiro sobre, ele argumenta, Deus, ele fala conosco no silêncio. Então, quando nós estamos em silêncio, Deus, ele começa a falar conosco, a moldar o nosso caráter, as nossas falhas, né? Ele iria comunicar o que precisamos saber sobre os nossos corações mediante o sussurro do seu Espírito Santo. Ele nos lembraria da sua palavra e do compromisso de servi-lo e guiá-lo naquele incomparável, inconfundível voz macia e suave, que fala das profundezas do nosso espírito. Eu falo que aqui a gente pode aprender muito sobre mansidão. Mansidão, às vezes a gente está tão nervosa, tão irada, tão brava com alguma situação, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente quer corrigir as pessoas na fala, na braveza, mas Deus corrige a gente assim? Ele grita conosco, ele fala bravamente conosco? Eu sei que não, porque o Espírito Santo que habita em nós vai falar mais calmamente. Ele vai falar como se ele vai falar, chamar você de filha. Ele vai falar assim, filha, não fica assim. Eu quero te ensinar, mas dessa forma eu quero te ajudar, eu quero colocar, você tem uma falha nisso. Então, assim, eu sei que a mansidão ela consegue fazer que o Espírito Santo fale conosco, fale com que a gente consiga ouvir o que Deus quer falar muito conosco. Penso que é assim que o Espírito Santo prefere se comunicar conosco. Ele quer chamar nossa atenção, levar-nos a um lugar tranquilo e, com todo o tato, mostrar que estivemos andando para cá e para lá, com sapatos sujos e deixando marcas no tapete. Aqui ele vai falar da história do amigo, que foi, que nem a Ana até comentou, sobre Canadá, que não entra com os sapatos dentro de casa. É isso, né? Não pode entrar, porque se entra é falta de educação. E ele foi e entrou, e delicadamente o amigo chamou à parte, falou assim, ei, não pode entrar de sapato, é falta de educação. E aí ele olhou para o chão e viu que ele demarcou o local, que ele sujou, mas aí ele foi lá e tirou e reconheceu. Eu vejo que o Espírito Santo fala conosco dessa forma. Fala conosco para que nós possamos ser corrigidos da melhor maneira que Deus tem preparado para nós. Eu quero ler agora, expor as falhas. E eu quero ler, tá no 2, tá? Mas eu achei tão legal. Antes de tudo, eu quero só ler
em Hebreus, tá? Hebreus 3, só um pedacinho aqui, ó. Exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum vós seja endurecido pelo engano do pecado. É o que nós estávamos conversando antes aqui. A gente sabe que é pecado. A gente sabe o que nós pecamos. E às vezes a gente quer encobrir. Encobrir, não, não é pecado, não, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Se você mentir hoje, mentirinha, não é pecado. Se você fizer uma coisa grande, é pecado. E todas elas têm consequências daquilo que a gente faz, dos nossos atos. Nós escolhemos, nós somos livres, por isso que Jesus morreu por nós, então nós somos livres. Mas todas as escolhas temos uma consequência. Se é para o bem, tem aquela passagem da Bíblia que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Mas todas as coisas cooperam, tanto para o bem quanto para o mal. Mas nós temos a direção e a escolha. E nossa direção é Jesus. Então, Deus, ele dá o livre-arbítrio. Então, vamos vigiar, tá? Aí o segundo é expor as nossas falhas, tá? Ele encontrará outros meios de comunicar essas falhas de caráter. Ele nos ama demais para deixar que permaneçam. E os métodos que fazem sejam obrigados a usar para lembrar-nos das nossas hipocrisias. Nem sempre serão confortáveis, porém até envolve algumas humilhação. Eu quero ler o que é hipocrisia. Quando nos tornamos hipócritas, é quando perdemos a sensação da presença ativa de Deus conosco. Quando nos preocupamos mais com o que os outros pensam pensam de nós, do que com o que o Senhor e Salvador pensa de nós, é que estamos em terreno perigoso. Creio que uma das coisas que Deus faz no turno da noite é revelar essas nossas inconsistências perigosas. Ele fará isso com gentileza e brandura, se permitirmos. Caso contrário, entrará com outros meios que talvez não nos agradem de jeito nenhum. Então, o que eu falo dessa parte, assim, que eu amo, que eu vejo? Deus, ele mostra pra gente. Às vezes, quando a gente está deitado, dormindo à noite, tá ali, Senhor, como foi nosso dia? Nossa, Senhor, mas eu errei nisso. Poxa, não devia ter falado assim. Não devia ter murmurado nessa parte. Mas também, qual que aquela pessoa tinha que falar assim comigo? Ai, nossa! Aí, o que acontece? A gente fica justificando daquilo que Deus quer falar. Então, o que é uma das coisas que eu vou falar por mim? Gente, eu fui muito hipócrita a vida toda. A minha vida. Eu nunca tive muita paciência de escutar ninguém. Eu sempre tive ao meu redor, assim, ó, todas as minhas situações, todas as minhas coisas eram muito mais graves do que qualquer outra pessoa. Até a pessoa, às vezes, até doente, eu tinha que, sempre, a minha vida era prioridade. Eu falo a respeito da minha mãe, do meu pai. Teve uma época, assim, que a minha irmã ficou doente com leucemia, e eu falava, poxa, minha mãe nem veio me visitar. Como assim? A sua irmã está doente, então sua mãe tem que dar atenção para quem está precisando, mas eu achava que ela tinha que vir me visitar. Então, enfim, eu sempre quis, por exemplo, assim, queria que meu marido me agradasse muito, mas eu nunca fazia para agradá-lo, ou se eu fazia, eu cobrava. Eu queria que ele fizesse muito mais coisas que eu queria que fosse para mim, só para mim. Então, eu achava que ele nunca fazia o suficiente. Ele nunca estava bom. Eu queria sempre demonstrar que eu era uma família feliz, uma família perfeita. E até que um dia tudo isso caiu por terra, né? Até que a hipocrisia veio à tona e eu fiquei na solidão. Eu fiquei sozinha. Sozinha, eu e meu marido nos separamos. Ficamos separados, foi em 2018. 2017, acho que é 2017. Nós separamos e nós ficamos 6 meses longe. Meu marido, eu fui traída por uma amiga, por duas, né, na verdade. Mas aquele tempo, mas eu não ia falar nisso agora, mas vou continuar. Naquele tempo,
Deus começou a me moldar, a ver que como que eu era amiga, como que eu era, as pessoas não me procuravam, não queriam ficar perto de mim, porque todas as pessoas que eu procurava, eu só falava do meu assunto. Eu só queria tirar aquela dor, né, que a gente tem dentro da gente às vezes, mas eu só achava que, por exemplo, qualquer situação, às vezes estava numa festa, eu catava um assim, ó, que me desse brecha, eu já falava da minha vida toda. E aí eu percebi que nem todo mundo está afim de ouvir, que nem todo mundo está com paciência para ouvir a mesma história, você já contou ali, eu já ouvi, já sei da situação. E aí eu percebi que a hipocrisia de saber que Deus estava me moldando, que Ele queria arrancar isso de mim. E eu fui percebendo que aí eu já não tinha mais amigos, ninguém, todo mundo começou a ter a sua vida novamente. Então, um exemplo, 6 meses é muito tempo. E aí eu percebi que não tinha ninguém, que todo mundo, por exemplo, assim, chegava de domingo, era o pior dia para mim, porque todo mundo ia com as suas famílias e eu ficava sozinha, porque às vezes ele pegava meus filhos e levava para se divertir. Eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de vender um comércio, então eu fui trabalhar para os outros, eu fui para ganhar um salário mínimo e não tinha, porque como eu tinha dívidas, assim, fui pagando as dívidas e vivendo com aquele pouco. E assim, eu falo que foi uma escola muito dura, muito dura. Até que assim Deus colocou uma amiga para mim no meio do deserto, começou a me orientar, começou a mostrar as minhas falhas, a falta de caráter, no sentido de por que, que Deus quer te moldar dentro da tua casa, com seus filhos. Eu não tinha tempo para os meus filhos, mesmo estando dentro de casa, eu não tinha tempo para cuidar de uma casa. Então, assim, Deus começou a me moldar sobre isso. E isso me chamou muita atenção sobre isso. E hoje, Deus me deu uma glória da segunda casa, me deu as Top Glitter, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu falo que é as minhas carregadoras de mala. E Deus, ele restitui, gente, ele molda mesmo. Só que ele tanto molda quanto ele, o terceiro, né, vai falar também junto, como eu já falei, sobre o sofrimento. Então, às vezes, ele vai permitir. Então, como ele permitiu tudo isso na minha vida, do sofrimento, para que eu possa, que eu fui moldada, para quê? Para não ser em torno de si mesmo. O livro Seja Surpreendente falava muito sobre comigo, sobre nem tudo é sobre mim, nem tudo, exemplo, né? Nós estamos em oração. E eu tenho mulheres que Deus tem colocado para me cuidar sobre casamento. Então, eu falei, Senhor, por tudo que eu passei, né, tá na hora de eu cuidar de algumas mulheres. Só que tem mulheres que não querem passar pelo sofrimento, não querem ser moldadas, né, os seus caráteres, não querem que Deus vai moldando. E tem sido, assim, um desafio para mim e também para elas, porque também como aconteceu comigo, de eu não perceber como tudo se envolvia só para mim, eu também tento falar com elas que, olha, nem é tudo sobre você, é sobre Deus. Como que você está relacionado com Deus? Aí vai indo a parte, né, do que Deus faz. Eu quero ler sobre o sofrimento, o que Pedro falou, tá? Pedro incluiu nas suas cartas a esses sofredores, né? Deixem que a sua dor seja um agente purificador em seu coração. Deixem que as circunstâncias esmagadoras que surgirem à sua frente os empurrem cada vez mais para um estilo de vida santo. O que eu vejo sobre isso é que a gente, às vezes, olha, eu sei que cada uma aqui tem uma dificuldade. Eu sei que cada uma tem a parte que fala, Senhor, eu não vou conseguir sobre isso. Mas eu sei que Deus é capaz de nos purificar. Eu falo que é como um cristal.
tem que ser lapidado, ele vai ser moldado, ele vai ser limpo, ele vai ter fogo, ele vai ter pedra, mas eu sei que Deus, que a purificação, o sofrimento vai vir um cristal novo, que é o que Deus nos ama, né? Ele restitui a gente cada dia mais. Aqui tem uns versículos, mas eu vou já finalizar. Uma coisa também que eu quero falar sobre isso também, teve né, eu contando as minhas histórias, só para vocês terem uma ideia como que era difícil para mim. Eu fui agora lá, né, para minha cidade, que vira e mexe eu tenho que ir para lá agora, né, coisas que Deus tem feito. Eu achava que eu nunca ia voltar, mas estou indo lá mais do que tudo. Mas assim, agora, né, com isso tudo, mas assim, Deus tem feito coisas diferentes. E uma das coisas que eu quero muito alertar todas nós sobre assim, seja o exemplo para Deus. Deixa Deus moldar, permita que Deus, Senhor, me molde conforme o Senhor queira. Porque, às vezes, quando eu fui para lá agora, aqui eu tenho pouca gente que eu converso, lá né, é muito mais, é uma construção. E aí, lá chegava uma e queria conversar comigo, chegava outra e queria conversar, e aí eu comecei a sentir saudade, vontade de ficar lá, vontade de continuar vivendo aquela história, sabe? Que você fala, poxa, mas tem tanta gente que gosta aqui, que eu estou fazendo lá, né? Mas Deus, ele quer muito mais. E aí eu percebi que a vontade de ficar, mas era mais para o ego, era mais para a carne. Porque se eu estou aqui passando por essa toda tribulação, porque eu sei, e eu já vi muita gente assim falando, pessoas assim, falando assim, olha, eu passei pelo vale da sombra da morte, passei pelo vale de ossos secos, mas Deus nos exaltou. Deus fez o que os olhos não viu, o ouvido não viu. Então eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque quando eu cheguei lá, que as pessoas me viram diferente, é porque aqui eu estou sendo moldada. É porque aqui o Senhor está tirando, está me poldando, o Senhor está cortando as figueiras, né, para que dê mais frutos. Então hoje eu percebo assim a diferença do que eu vivi lá e hoje do que eu estou vivendo aqui. São tribulações, muitas, portas fechadas, coisas assim que apareceram que eu não esperava, né? E mais eu falo que Deus, ele está cada dia que passa me moldando mais e mais para ter uma imagem e semelhança de Jesus. Fala que eu sou perfeita? De jeito nenhum. Como fala em Isaías também, que ele, quem sou eu, né, morrendo de medo de tudo isso que Deus tem feito, que fez para ele. Eu não vou ler porque eu quero encerrar já, depois se vocês quiserem comentar dessa parte, que eu acho que a Roberta vai falar muito legal sobre isso. Mas Deus, ele cuida da gente por inteiro, nos mínimos detalhes. Hoje sou eu que estou aqui falando, que é minha vez, mas eu sei que amanhã é a próxima e Deus vai falar com cada uma de vocês a respeito das dificuldades, a respeito que o Espírito Santo quer falar com cada uma, né, no mais íntimo. Eu sei que Deus, ele tem o melhor para cada uma de nós. Se Deus nos reuniu, mesmo a gente não se conhecendo, através de uma fala. Então, por quê? Eu entrei nos grupos das Top Glitter foi através da Angélica. Então, Deus olhou para mim, viu o meu clamor, viu o meu sofrimento, que eu queria uma coisa diferente, que eu queria viver uma história sem que ninguém me acusasse. E eu vivi, eu tenho vivido todas as terças-feiras. Quando eu não participo, eu fico muito triste. E Deus me deu uma segunda chance de tentar ser uma Letícia diferente, de fazer coisas. Isso aqui para mim é muito diferente. Para mim sai realmente de tudo que eu sei fazer.
eu tenho descoberto, né, umas coisas sobre TDAH, dificuldade de decorar, eu tenho bastante, mas eu falo que aqui eu consigo me desenvolver sem sentir acusada. Ou então, lá é melhor do que a pessoa, outra pessoa é melhor que você, como já aconteceu várias vezes. Mas eu falo, gente, Deus, ele me ama. Eu sei que ele me ama. Quando coloca pessoas na minha vida, me tiram. Eu fiz um curso agora, chama Ela é Original. E esse curso, a pastora era muito brava. E eu tenho, assim, me trava, a pessoa muito brava, assim, eu fico sem fala. Mas ela conseguiu me tirar tanto da zona de conforto, que aí ela me falava: não, mas olha isso, mas olha aquilo, olha aquilo. Aí eu olhava assim, é verdade, você tem razão. Eu comecei a anotar tudo aquilo que eu precisava, assim, peraí que aí eu falava assim para ela, peraí, dá uma pausa aí, deixa eu anotar isso aqui que eu preciso mudar, melhorar ou então transformar. Para quê? Para que não seja tudo, ai, que bonitinha, ela é crente, ai, que bonitinha ela, olha só, não. O crente, ele passa por batalhas, ele, né, a mulher cristã, ela tem um poder de orar, e nós possamos colocar nossos joelhos em oração. E, Senhor, nos molda mesmo, nos molda. Eu quero encerrar, porque tem uma parte aqui que eu achei o máximo. É bem pouquinho, tá? Só umas partes que eu achei. Se ele revelasse todas as nossas fraquezas, hipocrisias e falha de caráter ao mesmo tempo, iríamos cair em desespero. Teríamos de gritar: ai de mim, estou perdido. Como ele é bondoso, amável conosco, quando andamos com ele, quando atendemos o seu espírito, ele nos revela pequenas coisas, pequenos lapsos, pequenas mentiras, pequenos fingimentos, pequenos exageros, pensamentos extraviados e desejos impuros. Quando damos o primeiro passo fora do caminho, ele nos avisa, a fim de não cairmos em algum precipício. Aí a gente pode falar: ajuda-me, Senhor, a fazer com que a minha vida corresponda àquilo que tu dizes. E ele nos dará uma ou duas coisas para aplicar em nossa vida, antes de nos mostrar outro ponto em que devemos trabalhar. Amém? Eu quero encerrar aqui dizendo que pede ajuda a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai estar moldando nossas arestas. Amém? Eu encerro aqui. Alguém quer falar? Muito bom, Lê. Obrigada, viu? Você é uma bênção, mulher de Deus, né? Olha, meninas, eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, que quanto mais perto do Senhor, mais você vai identificar a voz do Senhor. E você vai saber quem é que está falando para você. Vai por ali, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Aonde é que estão os nossos ouvidos? Ou onde é, o que é que tem gritado nos nossos ouvidos mais alto do que a voz do Senhor? Tem hora de falar e hora de calar. Eu tirei para mim dessa lição é que a gente precisa, tem horas que a gente precisa, ó, bico calado, Senhor, fala que eu te escuto. Então eu deixo para vocês eu ia ler essa última parte que a Lê leu e, e é exatamente isso, né? Quanto mais perto a gente está do Espírito, que o Espírito Santo fala conosco, ele vai revelar pequenas coisas, aquelas mínimas coisas. E você vai saber que é o Senhor falando no seu coração. Detalhe, nosso Espírito Santo é educado, ele é muito amoroso. Ele não sai gritando as coisas para jogar na nossa cara, não. Ele não é acusador como inimigo que nos acusa do pecado que cometemos. Mas o nosso Espírito Santo é educado e bondoso, generoso. E ele nos dará
uma ou duas coisas para aplicar em nossa vida, antes de mostrar outro ponto em que devemos trabalhar. Então, antes de começar a trabalhar um lado da nossa vida, o Senhor nos mostra o que a gente tem que consertar. Então, a gente só precisa ouvir e identificar a voz do Senhor quando é Ele que está falando conosco. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, esse foi o capítulo 18. Semana que vem a gente encerra capítulo 19, né? E aí, então, a gente encerra esse livro que foi, assim, um divisor de águas pra gente, hein? muito bom mesmo. Então, todas que depois ouvirem essa gravação, as que não vieram, estejam presentes na última lição. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Ele está preparando um lindo lugar para mim. Não se turbe o vosso coração. João 14, 2. Muito bom. Vamos encerrar então.